Olá, tudo bem? Nós estamos agora começando a nossa aula do componente curricular Língua Portuguesa. Aqui quem fala com vocês é o professor Patrick. E nós vamos hoje dar uma revisada lá na primeira aula sobre conto popular. Eu vou dar uma lidinha para vocês da definição de conto popular. Conto popular, narrativa ou história imaginada, em geral transmitida oralmente de geração em geração. Por isso não tem um autor definido. Seguir a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão é algo obrigatório. Narrar um fato e acontecimento também. Portanto, definido isso, você precisa saber como encaixar sua narração nesse formato e não errar. São 6 os elementos da narrativa que não podemos esquecer. Então é o seguinte, para você formar um conto popular, para você escrever um conto popular, porque você pode escrever um conto popular, porque como foi dito, é uma história imaginada, que você ali pode criar com a sua imaginação ali, porque a imaginação não tem limites, né? Então você pode criar personagens, espaços diferentes, num tempo diferente e criar o seu conto popular. Mas para isso, o conto popular, ele precisa ter a sua formação, ou seja, ele precisa ter um enredo. Como vai ser essa história? Qual é o ponto principal dessa história? O que vai acontecer de tão interessante nessa história para a pessoa nunca mais esquecer aquele conto popular? Para aquilo ali ficar bacana de se ouvir e as pessoas quererem passar para frente aquela história. Porque o conto popular é assim, ele é passado de um para o outro, entendeu? De repente alguém cria uma história aqui, aí amanhã já passa para o vizinho e daí já percorre todo o planeta por anos e anos e séculos, e aí lá na frente ninguém mais vai saber quem foi que criou aquela história, só sabe da história, né? Então você cria o enredo, a história, o que vai acontecer no seu conto popular, o espaço, onde, em que lugar, num campo, numa serra, numa montanha, na beira de um mar, né? Ou dentro da água, no fundo de um lago, com seres aquáticos, ou no espaço, num outro planeta, né? Então, assim, vai da imaginação de quem vai criar aquela história. O tempo, quando aconteceu aquela história? Foi ontem? Ou foi há 15 anos? Ou foi há 20 séculos? Ou foi há 2000 anos? Então, você vai também colocar ali na história quando aquilo ali foi acontecido, né? Aquilo ali ocorreu. Ação, o que vai acontecer naquela história, né? O que de tão assim empolgante vai acontecer naquela história? Então tem que ter toda aquela ação. Narrador, tem um narrador, vai ter alguém contando aquela história. Em um belo lugar aconteceu isso e aquilo e tinha o personagem que se chamava fulano de tal e ele começou toda uma história com outro fulano. Então assim, tem que ter alguém contando a história e os personagens também. Então a história tem que ter o personagem, dar nome aos personagens, características aos personagens, aí vai de quem vai criar o conto. Nós estudamos na primeira aula sobre o eu, o tu e o ele, né? Hoje eu não vou ler o nosso conto, nós já lemos bastante em outras aulas, mas você pode em casa fazer a leitura dele para a gente revisar as atividades, que é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos lá para a primeira questão, onde fala o seguinte: com relação ao gênero e sua estruturação do texto, responda. Qual é o gênero textual? Lembra que eu falei lá na primeira aula, gênero é o tipo de texto
Existem vários gêneros textuais. Existe a fábula, tem o diário, tem a carta pessoal, tem a receita, tem a bula do remédio, é um gênero textual. Então, assim, tem o jornal, revista, são gêneros textuais, vários tipos, né? Só que a número 1 da questão, que você tem acesso em casa, na plataforma ou na atividade impressa, lá pergunta, em relação ao nosso texto que nós lemos, o eu, o tu e o eles, ele é o quê? Ele é um conto, ele é uma fábula, um diário ou uma carta pessoal? Diário você já logo descarta que não é. Porque diário é aquilo que geralmente as meninas, né? Talvez algum menino faça também, mas geralmente as meninas, né, escrevem todos os dias. Hoje o meu dia foi assim, assim, assado. Eu estive com minha amiga e nós fomos à praça. Então, assim, é aquele relatório que a pessoa faz todos os dias ali do que ela fez. Carta pessoal também não é, porque você vê pela composição do nosso texto que não é uma carta. Ninguém mandou carta para ninguém ali. Aí a gente vai ficar na dúvida entre conto e fábula. E vocês veem que é bem nítido que o nosso texto é um conto, porque ali não tem um autor conhecido, teve todo um espaço, ali falou do lugar que aconteceu, teve o tempo também, tinham seus personagens. Então, a número 1, a resposta é a letra A, que é conto. Nós vamos agora para número 2. Os personagens viviam. Onde os personagens viviam? Letra A, em uma casa pequena. B, no mar. C, à beira-mar. Ou D, em uma casa confortável. Aí é aquilo que eu falei para vocês desde a primeira aula. A questão não é só saber ler, a questão é saber ler e entender. Nós temos que entender cada trecho do texto que a gente lê. Que seja jornal, que seja um noticiário, numa revista, que seja uma carta, tudo que a gente lê, a gente tem que entender cada trechinho que está sendo falado ali. Então você vai ler com atenção o seu texto e lá você vai ver aonde que aqueles personagens viviam. Eles viviam onde? Em uma casa pequena, eles viviam no mar propriamente dito, ou viviam à beira-mar, ou em uma casa confortável. Então você vai fazer a leitura do seu texto e tentar responder ali. A gente pode fazer isso juntos. Nós podemos voltar lá no texto e fazer a leitura e entender onde eles moravam. Vamos lá. Era uma vez o eu, o tu e o ele, que moravam na mesma rua, numa pequena cidade. Cada um deles vivia numa linda casinha, muito confortável, com vista para o mar. Daí a resposta. Cada um deles viviam numa linda casinha, muito confortável. Então vamos voltar lá na número 2. Em uma casa pequena, não. No mar, também não. À beira-mar, não. Eles tinham vista para o mar, mas não estavam à beira-mar. Em uma casa confortável, sim. Eles viviam numa linda casa confortável. Então, às vezes, até ali no texto dá para confundir a resposta, porque beira-mar é uma coisa, vista para o mar é outra totalmente diferente. Então, por isso que a gente tem que saber ler e interpretar cada pedacinho ali do texto, porque senão a gente pode se confundir na hora da resposta. Vamos para número 3. No trecho,
numa linda manhã de sol, cada um deles saiu da sua casinha. A expressão destacada indica modo, lugar, tempo ou intensidade. Vamos lá para o trecho destacado, esse trecho que está mais escuro aí. Numa linda manhã. Numa linda manhã. Significa modo? Não, não é modo. Lugar? Também não. Não está falando de lugar aí. Numa linda manhã não está querendo dizer localização nenhuma. Tempo? Sim, tempo. Numa linda manhã. Então está dizendo o tempo. Quando foi? Numa linda manhã, numa manhã. Não está dizendo o dia certo, mas foi numa manhã, que por sinal estava muito linda. Então a resposta é tempo. Intensidade não foi. Não está querendo dizer nada sobre intensidade. Se foi uma coisa muito intensa, se não foi, se foi um momento ali diferente ou não. Então não tem nada a ver com intensidade. É tempo. Tempo, numa linda manhã, significa tempo. Então, num conto popular, às vezes a questão de tempo não vai vir dizendo assim, bem detalhadamente. Hoje, dia tal do mês tal, do ano tal. Muitas vezes o tempo vem falando como está ali, ó, numa linda manhã, num outono triste, num verão caloroso. Então isso foi tempo, ok? Vamos para número 4 agora, nossa última questão. Qual é a informação principal no texto? Essa a gente vai voltar lá no texto, a gente vai ler junto para poder responder. Mas vamos ver as opções. Letra A, informação principal do texto, hein? O enredo principal ali. O eu, o tu e o ele viviam sozinhos? Era isso que a história queria dizer? Essa a principal informação? Letra B, os três se encontraram à beira-mar? Letra C, o eu, o tu e o eles precisavam de amigos? Ou letra D, eles nunca tinham se encontrado antes? Qual é a moral da história? Qual é a principal informação da história? Creio que a gente já vai encontrar aqui no finalzinho do texto. Depois de muita gargalhada e brincadeiras, o eu, o tu e o ele descobriram finalmente aquilo que lhes faltava. Eles precisavam de amigos, precisavam de outros com quem pudessem partilhar os seus afetos, as suas conversas, as brincadeiras. A partir daí, o eu, o tu e o ele, vocês prestem atenção que o eu é um personagem, o tu é outro personagem, o ele é outro personagem. Então nessa história tem 3 personagens. Passaram a ser nós, ou seja, eles formaram um grupo de amigos muito unidos e felizes. Então, vamos só conferir, mas é essa a principal mensagem da história. Eles precisavam de amigos. Vamos voltar lá para a questão número 4. Ó. O eu, o tu e o ele viviam sozinhos? B, os 3 se encontraram à beira-mar? C, o eu, o tu e o ele precisavam de amigos? Ou D, eles nunca tinham se encontrado antes? A resposta é a C. Qual é a principal informação do texto? A principal informação do texto é que os 3 personagens precisavam de amigos para juntos formarem o nós, ou seja, o grupo de amigos, né? Então, essa é a resposta. Letra C. O eu, o tu e o ele precisavam de amigos. Então, alunos, eu espero que vocês tenham compreendido toda a moral dessa história, desse conto popular, compreendido como formar um conto popular e não se esqueçam de acessar a plataforma Palmas Homeschool para responderem suas atividades. Lá tem os textos, as atividades.
Se você não tem acesso à internet, você liga a sua TV local, sintoniza o canal 5.2 para você assistir a essas aulas e responder suas atividades, ou na plataforma, ou as atividades impressas que o seu pai, sua mãe, sua família possa ter buscado na sua unidade escolar. Eu me despeço aqui de vocês e um grande abraço.